Olá, eh, eu sou Karine Freire e vou hoje falar para vocês aqui na Design Conference sobre um assunto que me é muito caro, que é a inovação social dirigida pelo design. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos os organizadores do evento pelo convite. É uma honra para mim, falar de design para inovação social, do sul global para o sul global. E nos faz refletir sobre diferentes modos de fazer design. E é um pouco sobre esses diferentes modos de fazer design que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou Karine Freire, para quem, não pode me ver, mas apenas me escutar, eu preciso dizer que eu sou uma mulher branca, cisgênero brasileira, doutora em design, educadora, que nos últimos 15 anos pesquisou e praticou inovação social em todas as dimensões da sua vida. Eu sou feminista, yogini, vegana, ativista de design que ama ver o sol nascer, estar em contato com a natureza, estudar e criar estratégias para transformar esse mundo num lugar mais justo para todos. E hoje eu atuo orientando pessoas para que possam ter mais qualidade em suas vidas por meio de processos de design, não apenas pessoas, mas também organizações. E eu reconheço a singularidade da minha realidade e dos meus privilégios, e eu trabalho muito para que todas as mulheres tenham a mesma vida digna que eu, e isso é uma realidade diferente nos diferentes lugares do mundo. E eu acho que a primeira questão que a gente precisa começar a falar sobre inovação social é a valorização da diversidade, da pluralidade dos modos de existência que precisam existir nesse mundo. A gente precisa acabar com o universalismo que, por muito tempo, esteve presente no âmbito do design. Eu gosto muito de um mantra indiano, Lokaha Samasta Sukino Bhavantu, que ele me inspira para pensar esses processos de design para inovação social. Ele fala muito sobre que todos os seres sejam livres e felizes, que todos os nossos pensamentos, palavras, ações contribuam de alguma forma para a liberdade e para a felicidade de todos. E se não for para isso, para fazer um design para inovação social, né, que as nossas ações, palavras contribuam para a felicidade, para a liberdade de todos, a gente não vai estar falando sobre inovação social. Vou falar rapidamente algumas definições sobre inovação social, e a primeira delas se baseia na ideia de que inovação social é sobre possibilidades de fazer diferente do que a gente vem fazendo hoje. A nossa sociedade chegou aqui no século XXI com uma série de desigualdades, com uma série de injustiças, e a gente precisa pensar em como fazer diferente. Então, uma definição sobre inovação social que me acompanha desde 2008, de alguns estudos ainda de língua anglo-saxã, dizia que uma nova solução para um problema social que é mais eficaz, eficiente e sustentável, ou apenas do que as soluções existentes, para o qual o valor criado agrega principalmente à sociedade como um todo e não para os indivíduos em particular. Essa definição nos traz um pensamento sobre, então, essa inovação social, ela só faz sentido se ela trouxer benefícios para a sociedade e não apenas para indivíduos. Então a gente vai pensar nos modos de produzir, nos modos de executar e o quão transformador esses modos podem e devem ser para a sociedade. E a gente sempre parte do ponto de vista de um problema social. O problema social significa que parte dessa sociedade não está tendo uma vida justa, uma vida digna, uma vida cheia de qualidade. E a gente não vai tentar uniformizar o que é qualidade de vida. A qualidade de vida, ela pode ter significados diferentes em diferentes lugares do globo, mas ela tem um conjunto de princípios ou valores fundamentais que nos tornam humanos. E é sobre isso que a gente precisa falar. De uma forma mais simples, a inovação social ela pode ser vista como novas ideias que atendem a necessidades sociais que ainda não foram atendidas, mas que não apenas elas funcionam, elas são utilizadas pela sociedade e que elas têm a capacidade de transformar essa sociedade.
Elas podem assumir diferentes formas, como ideias, ações, estruturas, modelos, sistemas, regras, regulamentos ou novas formas de organização. E ela pode ser vista, então, como uma resposta a padrões da modernidade que marginalizaram certas populações e que veem o cidadão como um ator, um consumidor apenas, e não como um participante ativo na tomada de decisão coletiva. E a partir dessa perspectiva, a gente começa a entender que a inovação social, então, ela é um processo de criação de sentido, e que, em primeiro, ela se enquadra, em compreender o mundo a partir de diferentes, questões, ela questiona esse mundo e, a partir desses questionamentos, ela propõe visões de mundo que sejam alternativas. E é aqui que a gente encontra o eixo de condução, o eixo de conexão entre inovação social e design. Se design é um processo criativo capaz de produzir novos sentidos, a gente pode trazer o design para esse processo, de inovação social. Eu acho que vale sempre a pena, a gente se perguntar: "Por que que a gente precisa de inovação social?". Acho que, compreender aquilo que nos move em direção à inovação social, ela é fundamental. No meu caso aqui, eu vou trazer aquilo que eu acredito como, necessário a gente se questionar para a inovação social, e eu acredito que vocês aí em Moçambique podem ter questionamentos diferentes do meu, a partir de outros lugares de fala. Mas para mim, a gente precisa de inovação social para responder aos desafios crescentes dos aquecimento global, da emergência climática, da desigualdade crescente, das diferenças, gritantes na demografia, das questões ligadas à migração, das diferentes pandemias que já surgiram e vão continuar existindo, e principalmente de atos terroristas que continuam a existir no mundo. A gente pode pensar que há necessidade, da inovação social para abordar, as deficiências e falhas que a gente tem hoje num sistema capitalista de mercado, na prestação de serviços básicos e universais que garantam o bem-estar e a saúde de toda a população. E todo esse espaço, nos leva a questionar: será que a gente precisa de novas respostas ou será que a gente precisa de novas perguntas? E eu acho que a gente precisa das 2 coisas. A gente precisa, enquanto designers, fazer novas perguntas, mas também a gente precisa, de novas respostas. E uma das perguntas que eu me faço, enquanto designer, atuando no âmbito da inovação social, há pelo menos 15 anos, essa pergunta não vem de agora, é porque em pleno século XXI, com tanto desenvolvimento tecnológico e social e econômico, em alguns países tem tantos recursos e outros seguem sem o acesso básico para a sobrevivência na Terra. Ou seja, se a gente está produzindo tecnologia, se a gente está produzindo conhecimento, se a gente está produzindo aquilo que é chamado de desenvolvimento em alguns países, como esse desenvolvimento tecnológico não é acessível a todos? E pessoas vivem em diferentes lugares do mundo sem acesso à água potável, né? Sem acesso a uma casa confortável para viver. Do mesmo modo, eu me pergunto por que, em pleno século XXI, homens e mulheres não têm igualdade de acesso a oportunidades nos diferentes âmbitos da vida. Porque, mesmo sabendo dos impactos da ação humana na Terra e dos efeitos para gerações futuras, seguimos produzindo e consumindo com os mesmos recursos não renováveis do mesmo modo. De que modo nós, enquanto designers, podemos fazer a diferença ao nos questionarmos sobre os modos de produção, os modos de criação e os modos, de execução das nossas ideias. A gente pode perguntar por que as pessoas ainda são discriminadas por suas diversas existências, pela sua cor, pelo seu gênero, pela sua idade, pela sua sexualidade, pela sua religiosidade. Ou seja, todas essas questões nos levam a pensar na diversidade humana que precisa coabitar na Terra. E ao pensar em inovação social, a gente precisa pensar em mobilizar diferentes recursos, diferentes meios de pessoas para que essa diversidade possa existir. A gente pode também se perguntar por que, ao longo do século, a gente desenvolveu processos que oprimem e geram mais ansiedade, depressão e infelicidade para os mais diversos seres. E o que que a gente pode fazer de diferente enquanto designers para que isso não ocorra mais?
Porque nós, enquanto designers, desde os ensinamentos de Buckminster Fuller e de Victor Papanek na década final dos anos 60, início dos anos 70, que começaram a trazer outros modos de questionar essa prática do design que até então era apenas industrial. Hoje a gente pode falar de um designer que amplia todas as suas formas de ação para muito além, da produção de objetos industriais. A gente está trabalhando com design em serviços, design, em objetos, digitais. A gente tem design atuando nas mais diferentes funções. Por que que a gente não inclui todos esses questionamentos para a gente projetar produtos e serviços que são usufruídos pela humanidade e que sejam capazes de preservar os mesmos direitos e os mesmos privilégios que a gente tem hoje para gerações futuras? E aí, enquanto designers, a gente tem que começar a nos questionar como a gente pode projetar, considerando a transformação social como uma base ética de tudo que a gente faz. E esse tipo de questionamento nos leva a entender quais são os processos que precisam ser conduzidos enquanto processos criativos de designer, de design, desculpa, que incluam diferentes pessoas, designers e não designers, né? A gente cria produtos, serviços, objetos digitais e precisa envolver uma gama muito diferente de pessoas. E é para isso que a gente está construindo esses tipos de produtos, esses tipos de serviços, essas ideias. E a gente precisa, então, pensar em processos projetuais que sejam capazes de incluir essa diversidade de sujeitos, essa diversidade de seres humanos e até mesmo, por que não falar, em sujeitos não humanos que são agentes de todas as nossas ações e transformações. No ano de 2017, eu comecei a criar um esboço de uma metodologia onde a gente falava sobre a possibilidade de conhecer coletivamente o que está dentro do nosso entorno. E nesse processo co-criativo, colaborativo, de trazer todo esse entorno que diz respeito, né, a um processo de projeto, todas as pessoas que são afetadas por essa solução, diferentes agentes do âmbito da cultura, do âmbito da tecnologia, do âmbito da sociedade, a gente passaria por processos que fossem processos não lineares, processos cada vez mais abertos, onde a gente pudesse trabalhar com a inspiração, com a imaginação, com a invenção, com a implementação e a incubação de novas ideias. E aqui eu trazia uma ideia de que o designer, sim, ele poderia ser bastante ativista, trazendo novas propostas para a sociedade, e a partir dessas novas propostas e dessas novas ideias, ele conseguiria transformar a sociedade. Então, o designer não necessariamente era apenas um agente empregado dentro de um sistema industrial, né, que recebia apenas ordens, de execução dentro, de uma indústria ou dentro, enfim, de uma agência, de um escritório. Ele apenas atendia demandas, mas ele também poderia ser um empreendedor dessa transformação social. E nesse papel de designer e empreendedor, ele poderia sim elaborar outras estratégias capazes de transformar o mundo. Então tem um artigo que eu falo muito sobre isso em 2017, e aí eu trago diferentes características, né, e diferentes papéis que a gente precisa num processo de inovação social que seja dirigida pelo design, onde uma pessoa ou um designer pode exercer múltiplos desses papéis, mas que eles precisam ser incluídos no processo. A gente precisa pensar em equipes realmente diversas, né. A gente vai falar, em diversidade, por que não a gente também pode começar a falar, eh, em neurodivergência, né. A gente precisa pensar que não necessariamente os processos projetuais precisam ser feitos por pessoas neurotípicas, né. A gente pode incluir pessoas neurodivergentes, pessoas, diferentes cores de pele, de diferentes espiritualidades, pessoas de diferentes gêneros, pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes etnias, e a partir das suas vivências, do seu modo de ser e estar no mundo, é que a gente pode começar a pensar em soluções, em processos, em projetos que realmente sejam transformadores. E a gente tem alguns papéis, o papel de antena, de captar, de desenvolver pesquisas, de entender o que está acontecendo, né, na vida desses múltiplos intérpretes e conseguir selecionar esses múltiplos intérpretes para fazer parte do processo de projeto.
Seria ele a pessoa que poderia garantir, que essa diversidade realmente acontecesse. A gente tem, um papel de ser o visionário, aquela pessoa, que alimenta com o seu repertório projetual, que consegue enxergar futuros possíveis e até mesmo impossíveis, imagina cenários cada vez mais sustentáveis, capazes de provocar discussões cada vez mais construtivas nesse ambiente de trabalho. O visionário é aquele que pode pensar na utopia, na heterotopia e realmente imaginar outros modos de existência, na Terra. E ele vai estimular essa equipe projetual a ser tão visionária quanto ele. A gente vai ter pessoas que precisam ter uma característica muito grande de experimentação. É aquela pessoa que consegue transformar ideias em protótipos, em modelos, ela consegue se relacionar com diferentes usuários, ela consegue, se relacionar com diferentes pessoas e cidadãos que conseguem experimentar esses modos de existência, que conseguem repensar os modos pelos quais eles resolvem os diferentes desafios sociais e prototipa soluções e aprende com esses protótipos. A gente tem um outro papel que é bastante importante nesses processos coletivos de inovação social, dirigidas pelo design, que é o papel do conector, é aquela pessoa que precisa estar muito ligada ao que está acontecendo no entorno, o que está acontecendo na comunidade, o que está acontecendo na sociedade, e ela vai ser a pessoa que vai mapear os diferentes recursos físicos, humanos e estratégicos para que essa inovação social aconteça e que ela saia do papel e ganhe vida na sociedade. Ela pode compreender as diferentes interações e oportunidades que precisam ser aproveitadas, né, numa rede de projetos para que a inovação social aconteça. E por fim, a gente tem um papel que é o papel do mentor, ou seja, uma vez que a inovação social, que a solução foi desenhada, seja ela um produto, um serviço, um conjunto de ações, a gente precisa encontrar esse mentor como uma pessoa que leva adiante a ideia, que é capaz de apoiar diferentes empreendedores no desenvolvimento e na implantação desses novos modelos de negócio cada vez mais sustentáveis. Então, isso foi um modo coletivo de pensar, de co-criar e de projetar, que está publicado em artigos já desde 2017 e que tinham essa intenção, né, de estimular cada vez mais a colaboração e a cocriação rumo a essa transformação social tão necessária. Depois de um tempo, eu identifiquei outras necessidades que a gente tinha enquanto projetistas e outras barreiras que a gente precisava romper. E uma delas são todas as formas de opressão que surgem a partir da dominação, do patriarcado. Patriarcado enquanto um modo, de vida e de existência que oprimem os diferentes. E normalmente as minorias, oprimidas por esse patriarcado, são mulheres ou até mesmo homens que não vivem, a norma, do homem branco heterossexual do norte global dominante. E esse patriarcado coloniza diferentes modos de existência, e a gente precisa decolonizar, né, descolonizar este modo de ação. E a partir disso, então, enquanto uma designer ativista feminista, comecei a estudar diferentes modos da gente existir no mundo, diferentes modos da gente projetar. E a partir disso, junto com uma aluna, Júlia Locatelli, agora finalizando a dissertação de mestrado, a gente propõe uma metodologia de um designer estratégico feminista. E nessa proposta metodológica, a gente começa não apenas a falar sobre movimentos operacionais de um processo de projeto, mas a gente também fala de atitudes, de posturas éticas que o designer precisa sempre ter, e a equipe de talvez não designers também, de questionamentos, né, durante esse processo de projeto. E aqui eu começo a falar muito sobre o assombrar-se e sobre o agir, ou seja, sobre a nossa necessidade de sempre questionar e de perceber como diferente aquele entorno que a gente está projetando, que a gente está conhecendo, assombrar-se no sentido de questionar por que todos os seres não estão livres e felizes e a gente não tem paz em diferentes lugares do mundo. Isso é um tipo de assombro. E a partir de então a gente vai começar a agir. E nesse movimento operacional do processo de projeto, a gente vai falar
de movimentos que precisam acontecer junto com a comunidade com a qual a gente está projetando. Então, se a gente está falando em inovação social, nunca é um designer fechado dentro do seu escritório projetando a inovação social. A inovação social, ela está na vida, ela está junto com as pessoas. E a gente precisa, então, escutar essas pessoas. A gente precisa compartilhar os diferentes saberes, que não são únicos e exclusivos de um designer dominante, né, desse saber técnico. A gente precisa valorizar essa diversidade, essa ecologia de saberes que existem nos mais diversos formas de vida, saberes tradicionais, saberes de povos originários, saberes relacionados a diferentes culturas, no seu modo de existência cada vez mais regenerativo. E a gente precisa imaginar como esses diferentes saberes podem estar articulados, buscando a transformação, social que a gente tanto almeja. Como é que a gente pode imaginar novos modos de existir, novas organizações capazes de promover esses novos modos de existência e praticar, né, ou seja, colocar em prática, experimentar, e na interação com o social a gente consegue absorver o que está acontecendo. Eh, a gente precisa ter atitudes que vão permear todo esse processo de design. E essas atitudes são esse questionamento, né, realmente se assombrar e de perceber o quão diferente, injusto e opressor pode ser uma determinada realidade. A gente precisa celebrar os modos de vida que são exemplares, né, que nos trazem referências. Quais são as mulheres, por exemplo, que conseguiram viver e trazer à tona seus diferentes modos de vida e diferentes modos de expressar essa vida. A gente vai se perguntar como as coisas poderiam ser diferentes, como a gente pode valorizar mais as mulheres, como a gente pode valorizar mais as pessoas que são neurodivergentes, como a gente pode valorizar mais, enfim, todas as pessoas que são oprimidas. Como é que a gente pode aproximar dessa realidade e fazer diferente? Como a gente pode lembrar as pessoas que foram caladas e, a partir desses nossos processos de projeto, dar voz a essas pessoas? E como a gente pode exercer esse cuidado, né? Esse cuidado com a natureza, esse cuidado com as pessoas, esse cuidado com a sociedade. Como resultado e efeitos de sentido desses processos projetuais feministas, de inovação social, a gente vai sempre avaliar se o resultado daquilo que a gente produziu vai gerar valor social, se ele está afetando de algum modo a identidade e o estilo de vida das pessoas de um modo menos opressor, mais livre e mais feliz, né? Se está promovendo a mudança nos hábitos e nas crenças das pessoas, se está ligado a uma garantia de bem-estar e de dignidade na vida, como aquelas relacionadas ao básico, saúde, educação, segurança, trabalho e até mesmo aposentadoria. Se essa solução ela realmente está fora desse pensamento dominante patriarcal e realmente está promovendo uma mudança nos padrões de comportamentos dominantes. E se, por fim, o resultado dessa inovação social gera novas colaborações ou novas relações sociais. Sem isso, a gente não está promovendo uma inovação que seja realmente considerada uma inovação social. Quero agradecer a todas, a todos e a todes que me acompanharam nessa fala e me coloco à disposição para conversar cada vez mais com vocês sobre como o design pode atuar para promover essa transformação social tão necessária no século XXI.